Segundo um estudo da Microsoft, publicado nos anos 2000, o tempo médio da atenção de um adulto era de 12 segundos. E elas fizeram um novo estudo recente e descobriram que a nossa atenção hoje, em 2015 para cá, caiu de 8 segundos. Isso é menos do que a atenção de um peixinho dourado em um aquário. Por quê? Porque esse peixinho dourado ele consegue ter um foco em observar alguma coisa cerca de 9 segundos. Ou seja, a gente está atrás de peixinhos dourados em termos de atenção. E por que isso está acontecendo? Fala pessoal, meu nome é Lucas, eu tenho 26 anos e eu vou contar para vocês como foi a minha experiência de passar 2 meses sem o uso nenhum de redes sociais, tá? E quando eu digo uso nenhum de redes sociais, eu me refiro especificamente ao Instagram e ao Facebook, tá? Instagram, Facebook, Twitter, porque a única rede social que eu mantive ativa foi o YouTube, que eu trabalho com o YouTube, e o WhatsApp. Então, sem mais enrolação, eu vou falar para vocês o que mudou na minha vida, tá? E por que eu deixei de usar rede social. Eu percebi isso, pessoal, que quanto mais eu ficava usando, sabe? Eu acordava 6 horas da manhã, a primeira coisa que eu fazia era pegar o celular e olhar as notificações. E depois de meia hora usando o celular, que eu começava a me arrumar para ir trabalhar, eu percebi que eu procrastinava bastante. Sempre lá usando o Instagram, usando o celular, consumindo conteúdo. E quando eu descobri esse estudo que a Microsoft fez sobre o nosso comportamento perante as redes sociais, eu fiquei realmente em choque porque isso me deu um gatilho. Me deu um gatilho de pensar que realmente nossa atenção está cada vez mais diminuindo. Quando você vê aquele texto enorme, você não sente mais tanta vontade de ler. O que você quer é encontrar aqueles vídeos de 10 segundos, aqueles memes de gato. É o que você quer mesmo, é o que o povo quer ver. Então, eu sentia que minha produtividade estava caindo cada vez mais. Eu sentia que quanto mais tempo eu ficava na rede social, mais a minha atenção diminuía para coisas que não estimulavam tanto o meu cérebro. Coisas não estimulantes visualmente, como por exemplo ler um livro extenso, ou você iniciar aquele filme novo que dura, sei lá, tem uma duração de 3 horas. Essas atividades eu percebi que eu estava tendo cada vez mais dificuldade, né, para poder conseguir focar nelas. E eu acho que vocês não ficariam surpresos se eu falasse para vocês que o Justin Rosenstein, o criador do botão de curtir do Facebook, ele parou de usar a rede social. Ele disse que começou a ficar cada vez mais viciado em validação social, que ele falou que o botão de curtida do Facebook... Olha que interessante. Ele falou que a criação do botão de curtida do Facebook foi criada para espalhar positividade. Mas quando os donos do Facebook, principalmente o Mark Zuckerberg, ele começou a perceber que o pessoal estava usando o botão de curtida como uma espécie de validação baseada em ideias e argumentos, ele começou a perceber que as pessoas começaram a ficar cada vez mais viciadas nessas recompensas emocionais. Então ele percebeu que ele próprio estava ficando viciado também. E ele mesmo disse que, olha, a melhor opção que eu tenho aqui é parar de usar redes sociais, porque as redes sociais elas foram feitas para fazer com que você fique preso o mais tempo possível aqui dentro dela. Então, o próprio YouTube, que você está assistindo esse vídeo aqui, ele quer que você permaneça nessa rede social por muito mais tempo. Por quê? Porque é valioso para elas manter você aqui preso dentro delas. É por isso que elas competem entre si, tanto o TikTok, quanto o YouTube, quanto o Instagram. Então o que isso mudou na minha vida? Ficar 2 meses sem rede social. Comecei a ter mais atenção, tá? Eu comecei a conseguir focar mais os meus comportamentos em coisas a longo prazo, em simplesmente fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, às vezes a gente só precisa fazer aquela atividade que a gente sempre fica procrastinando, deixando para depois, e a gente nunca acaba fazendo. Então, depois que eu deixei de usar o Instagram, eu percebi que meu foco melhorou um pouco mais, tá? E hoje eu voltei a usar o Instagram, tá, pessoal? Eu entrei nele, sinceramente, senti zero vontade de usar, tá? Eu não vejo nenhuma necessidade mais de usar essa rede social. Mas se você for produtor, se você trabalha com redes sociais como o Instagram, por exemplo, é uma vantagem você usar o Instagram, né? Eu não acho que você tem que parar de usar. Você pode muito bem moldar a sua rede social, tá? E só filtrar aquilo que você tem interesse. Era isso que eu estava fazendo no início. Mas eu percebi que mesmo fazendo isso, não estava me ajudando, sabe? Então, é isso. Eu consegui ter mais atenção nas minhas atividades, tá? Consegui focar mais no meu canal do YouTube. E eu consegui monetizar esse canal, tá?
consegui largar finalmente a CLT, que sempre foi meu sonho largar a CLT. Então assim, pessoal, basta vocês identificar os gatilhos que tá te travando, sabe? Que tá te fazendo não conseguir produzir, não ir além, e começa a focar naquilo que realmente importa. Começa a focar naquilo que de fato importa, porque quanto mais tempo você passa usando rede social e deixando de viver, na verdade, deixando de realizar os seus sonhos, mais você vai se arrepender lá na frente. Lá na frente você vai chegar a não sei quantos anos e vai pensar, poxa, eu queria muito ter voltado no tempo e ter iniciado quanto antes. Então, o meu conselho que eu dou para vocês é, se caso você está sentindo uma pessoa muito viciada em rede social, dá uma diminuída. Tenta fazer uma atividade mais, como dizer assim, que requer um pouco mais de atenção, como por exemplo, ler um livro, né? Como dizia o filósofo Clóvis, né? Tenha brio, consiga ao menos reagir com as coisas na vida. Abra um livro, comece a ler um livro, comece a assistir vídeos como esse no YouTube, vídeos de 8, de 10, de 20 minutos, e reduza mais o seu consumo de conteúdo de 10, 15 segundos, que não vai agregar em nada na vida de vocês. Então, rede social hoje em dia você fica girando no ciclo eterno e você sai de lá sem saber de nada. Então, me fala qual foi o último vídeo que você viu no Instagram, ou o último Reels que você viu que você consegue se lembrar. A gente consome tanto conteúdo que no fim a gente acaba não lembrando de nada. Então, era isso que eu estava percebendo, que eu estava perdendo muito tempo usando rede social. Então, esse é o meu relato, tá? Meu depoimento. Estou há 2 meses sem rede social e pretendo ficar mais tempo sem rede social. E eu espero que talvez isso motive vocês a cortar os gatilhos que te prendem de conseguir manter o seu foco e a sua produtividade, não é? E é isso, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi só um depoimento rápido aqui meu mesmo. É só para testar esse foco aqui, tá? Eu não sei se eu vou continuar postando vídeos, mas se vocês gostaram, curta aqui esse vídeo, comenta aqui embaixo se você tá passando por algum problema de vício em rede social. Comenta aqui embaixo, tá? Que eu vou ler os comentários de vocês. E até a próxima.